De volta com os donos da bola. Começar por ela. Ela, comentarista que sabe tudo, elegância de Mara. Muito bonita. Beijei o anel, não foi sua mão, não. Ainda bem. Esse aqui, ó. Ele beija os convidados também. Não. Pô, Cadu, me ajuda aí. Se fosse a Renata Fã, eu tava beijando. O homem com a idade de Cristo, é dono do Benfica, tá comprando meia Belo Horizonte. Homem de sucesso, o Filipão, tô sabendo, ligou pensando em buscar o Arthur. O Arthur, não, Filipão, mentira, quer férias, tô precisando descansar. E aí, Cadu? Tudo bom? Beleza? Fala no ar que você falou, Cadu. Tá. Eu fiquei até arrepiado. O que ele falou? Depois eu te conto. Vou falar na turma do bate-bola. Na turma do bate-bola. Bacana. Vou começar com você, Arthur. Você falando pra gente que hoje não, já há algum bom tempo você é um cara de muito sucesso lá em Portugal, vitorioso. E é claro que a gente encontra jogadores que saem e obtêm muito sucesso. Mas a posição de goleiro é uma posição, às vezes, até um pouco ingrata, né? Você foi para lá, venceu desconfiança, venceu até a questão daqueles caras que são os nacionalistas e teve a porta aberta que muitos brasileiros foram lá, Carlos Alberto, Filipão e tantos outros. Mas você hoje é mais do que um ídolo, é chamado de rei Arthur mesmo. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Júnior. Prazer estar revendo a Admar, o Cadu que teve comigo em Portugal. Cadu te deu despesa em Portugal? Não. Cadu Que isso? só teve que pagar as contas mais caras. Nem showzinho de rock, nada? Você fala que é amigo do Arthur, nem show de rock você praga lá. Que eu sei, isso você falou. Comeu bacalhau à vontade. Exatamente. Não, mas graças a Deus, já são 7 anos fora do Brasil e lógico, quem sabe o que é a profissão de goleiro sabe que não é só assim... alegria, tem muita dificuldade e graças a Deus eu superei muitas delas que passei na minha carreira e hoje, graças a Deus, no Benfica, estou feliz e pretendo continuar. Interessante, a gente vai receber um convidado, claro, a gente conhece, acompanhou muito a sua carreira, inclusive aqui em Belo Horizonte, a sua carreira a gente tem contato, acompanha, e estava recordando o seguinte, você foi cotado até para a seleção portuguesa, foi falado também aqui para o Brasil e você não quis ir para a seleção portuguesa, você tem a questão do passaporte, que poderia a nacionalidade te permitir, e você não quis isso. E de repente, aqui no Brasil também a porta fechou, hoje a gente fala muito aqui, não temos nem a certeza de que são os melhores que lá estão, a gente fala isso com muita tranquilidade, o Vitor sim, mas você teve uma opção muito clara. Por que isso? Você não quis vestir uma outra camisa? Eu não quis porque eu sou brasileiro, entendeu? E aqui é a minha origem, eu acho que se tivesse que defender algum país, seria o meu. Eu acho que eu me sentiria bem de estar defendendo um país no qual, apesar que hoje eu me sinto muito bem em Portugal, meu filho é português, é nascido lá. Eu tive todo o reconhecimento da minha carreira, de um alto nível, eu tive em Portugal, devo tudo isso a Portugal e ao Benfica. Mas na hora acredito eu, defender o país e escutar o hino nacional, tem que ser naquele onde eu fui nascido e fui criado, que é o Brasil. Vai lá, Cadu. Não, é porque é interessante essa posição do Arthur, que não é um papo furado de um jogador que sabe que não teria oportunidade na seleção que a gente está avaliando, que no caso é de Portugal. É exatamente o contrário. Eu já estive lá e mesmo sem estar lá pesquisando, vendo os jogos, lendo os jornais, acompanhando pela internet, todo mundo sabe que nos últimos anos... se ele tivesse feito essa opção por jogar por Portugal, ele seria convocado quase sempre. Ele seria uma presença constante entre os goleiros ali da seleção portuguesa. Então, ele dispensou, entre aspas, aí, vou colocar entre aspas, porque tem gente que leva o termo no sentido pejorativo, mas ele preferiu não fazer essa opção sabendo, no fundo, que ele seria, sim, convocado, que ele disputaria a Eurocopa, que ele disputaria a Copa do Mundo, se não como titular, como reserva ali imediato, mas também brigando com muita certeza pela titularidade, porque Portugal não tem goleiro melhor que o Arthur, assim. Tem outros goleiros estrangeiros que estão mais ou menos do mesmo nível. O Porto tem o Elton, que também é um grande goleiro, mas o Arthur é até mais consolidado, está até mais unanimidade lá do que o Elton. Então, ele sabia que ia ser convocado e mesmo assim preferiu não
não fazer essa opção. Eu acho interessante destacar isso. É o Felipe até falando, né? Os goleiros brasileiros nas principais Não seria equipes. um sonho distante, aquela coisa que o cara nem sabe se tem chance ou não e acaba preferindo não mexer com isso. Não, isso é muito legal e raro, e é difícil. E é semelhante ao que o Jonathan, também lateral, que esteve aqui semana passada com a gente, disse, né? Porque o treinador da Itália disse assim, ele nunca me pediu. Mas ele falou assim, eu também não queria, porque se eu tivesse que ir a uma Copa do Mundo, seria com a seleção brasileira. Ele falou que ele não chegou a falar para ele assim, olha, eu não irei, porque nunca apareceu essa história efetiva mesmo dele ser chamado. Mas ele disse isso também. Ele falou, olha, se eu tivesse que jogar para uma seleção, seria brasileira. E a seleção brasileira é especial, né? A gente fala até arrepia não é? Mas não fica para você assim aquela coisa, pô, mas eu não fui para a seleção brasileira, estou largando uma possibilidade de Copa. Isso aí para você ficou tranquilo? Ô, Júnior, eu acho que até a minha carreira foi, reflete um pouco isso. Eu acho que nós temos que ser pessoas de convicções, entendeu? E eu tinha essa convicção que eu tinha condição de estar na seleção brasileira. Depois, se você vai ou não vai, é o treinador que decide, entendeu? Mas você tem que estar com a convicção naquilo ali. Eu, na época que a primeira vez que me perguntaram em Portugal se eu tinha essa ideia de jogar na seleção portuguesa, eu fui bem claro, falei assim, se eu tiver para ir para alguma seleção, é a do meu país e é essa que eu quero. Bacana, a Dimara tem muita coisa para falar, que ela te conhece muito, o Cadu também, mas vamos falar um pouquinho mais de seleção brasileira. Depois de vencer com dificuldade a Serra na sexta e folgar no sábado, os jogadores da seleção brasileira voltaram aos treinos. Teve até criança invadindo o campo. E o Neymar? Esse Neymar não é mole não. Vamos ver? Um Neymar salvador. Mas dessa vez, nada de salvar o time. Neymar salvou um invasor? Pequeno invasor? Bernardo, de 8 anos, era retirado pelos seguranças depois de invadir o treino. O atacante foi lá, impediu que o menino fosse colocado para fora e, junto com os outros jogadores, deu a maior atenção ao moleque. O pai falou assim, é a única oportunidade da vida. Aí ele falou, quer pular? Aí eu, Aí depois a gente esperou para o segurança olhar para o outro lado. Aí quando ele olhou no finalzinho do jogo, aí eu pulei e saí correndo. Aí os seguranças viram, aí eles saíram correndo atrás de mim. Aí o Neymar falou, segurança, deixa ele vir. Não que o incentivo do pai tenha sido correto, mas pelo menos Bernardo conseguiu realizar o sonho. Conversou com os ídolos da seleção e do time do coração. Eu falei pro Thiago Silva, o meu time, Fluminense. O que o Fred falou pra você? Ele falou, pô, escolheu um bom time, hein? Bernardo era mais um entre as centenas de torcedores que assistiram ao treino da seleção na volta aos trabalhos. Um carinho que foi a marca no retorno dos jogadores da Granja Comari. Eu acho que é importante ter esse carinho, né? Independente da idade, seja das crianças, seja dos torcedores mais velhos. Uma recepção agradável depois da folga no sábado. Agora é só trabalho até o jogo contra a Croácia no dia 12 de junho. Da reapresentação no domingo até a estreia na Copa do Mundo são 5 turnos de treinamento. Treino pro corpo e pra cabeça também, até porque a ansiedade agora tá batendo na porta. A ansiedade existe sempre, até os mais experientes, dá aquele frio na barriga que é natural. Para lidar com a ansiedade é bom brincar um pouco. E Fred brinca. Brinca com o Neymar. O cara aqui, para ele, é o diferencial da seleção brasileira. O mundo inteiro vai estar de olho nele, os nossos adversários também vão marcar muito forte, mas a nossa seleção, sem dúvida nenhuma, nós estamos fazendo de tudo para jogar a bola no Neymar, porque ele é o grande cara da nossa camisa. Tem Neymar, condição legal! Neymar, o moleque que decide dentro de campo, é o cara fora dele, o rei das crianças, o rei do carisma. Os fãs são cada dia mais fãs dele. Depois de hoje, você ficou mais fã ainda do Neymar? Quero saber de você, Dimara.
Essa eu não vou jogar pro Arthur, não. Essa é pra você. Eu tenho que apertar você. Tá tendo baúba demais, não sei o quê, tira foto, menino, brincadeira demais, muita exposição ou não? Isso até é uma forma de você buscar esse torcedor no momento que existe uma grande desconfiança ainda com relação à Copa e até a seleção. Não, acho que é uma forma de você buscar o torcedor, acho que tudo está sendo feito muito pensado. Doce ilusão a nossa de pensar que isso não foi planejado. Está tudo muito bem planejado, as histórias, as situações. Não estou dizendo que está todo mundo fazendo dentro de um contexto, assim, não. Mas se não quisesse abrir, a galera não estava lá vendo o treino. Então, acho que quando você faz esse tipo de evento, você está disposto a isso. E acho que o Felipe tem buscado chegar um pouco mais próximo desse público. Né? O que aconteceu em São Paulo, no amistoso da sexta-feira, as vaias, aquela história, tudo estava planejado. Faz parte da história. Se sabia que ia acontecer isso. Talvez menos em cima da cobrança que foi feita com o Fred. Né? E acho que, para mim, ontem o Fred falou tudo quando ele falou na questão do centroavante. Ele foi extremamente... Quando a gente fica com esses questionamentos, com centroavante, sem centroavante, o que a gente vai fazer, não vai? E ele falou que ele está muito feliz com a presença do Felipe, porque talvez se não fosse o Felipe o técnico da seleção, ele não seria titular. Porque a opção do Mano, o Mano gosta de jogar com centroavante, mas efetivamente não na função. Então ele teria muita gente de estar fora. E ele sabe que nesses jogos difíceis que você tem, principalmente na primeira fase, com muita pressão, muita gente em cima, muita coisa, o centroavante pode fazer o que ele fez na sexta-feira, né? Que é esse diferencial de estar ali no momento certo e na hora certa. Então que o jogo pode ser mais possibilitado para ele exatamente porque ele tem esse contexto. Mas ele sabe da importância, como ele falou ali na entrevista do Neymar, mas acho que ele bateu na tecla exatamente ali, porque se existe um continuamento a questão do Willian, da presença do Willian, do Michael, que acho que está ficando muito forte, e também na questão do centroavante, acho que ele conseguiu minimizar um pouco ali. É isso aí, Cadu. A entrevista do Fred foi muito boa. Na realidade, a gente sabe que o Filipão não abre mão de uma referência ali na frente. Então, quando o Fred não jogar, o Jô fatalmente vai ter sua oportunidade. O Filipão não é muito dessa história de falso 9, que eu até gosto. Eu até acho que deveria ser pelo menos uma opção, se não o esquema principal da seleção, entrar sempre... Mas não agora, né, Cadu? Agora ficou deixar ele começar, né? Mas eu acho que... Mas a alternativa no decorrer, eu acho que sim. Mas eu acho que poderia ter treinado algumas vezes ao longo da preparação. E acho que tinha que ter treinado até sem o Neymar, tá? Para ver como a seleção iria se comportar sem o Neymar. A gente não viu isso e é uma possibilidade porque real. Na era Filipão a gente pega os números, os dois artilheiros são Neymar e Fred, e o Neymar com muita folga ali na turma, né? Todos os números da era Filipão são muito do Neymar, né? Ele tem mais gols, ele tem mais assistências, ele tem mais jogos, mais minutos em campo. Ele praticamente não ficou de fora. Então, acho que fica meio chato até esse termo, fica um chavão da mídia, mas de certa forma fica inevitável a gente pensar na Neymar dependência, né? Ele foi muito bem no jogo contra o Panamá, né, na semana passada, depois contra a Sérvia, quando ele não se acertou, a gente já viu o Brasil tendo muitas dificuldades. Daqui a pouco a gente vai falar com mais cuidado da Croácia, que é o adversário de quinta-feira. E, sinceramente, quem está achando que o Brasil vai chegar, vai ganhar, e só porque é Copa do Mundo, é jogo duríssimo. O Felipe tá assim... Cadu tá vendo o TP, que tá ligado. Felipe, eu vi o espelho do programa também. Cheguei aqui 8 horas da manhã. Ele bate ali, aqui, cruza, corre, cabeceia e bate pau. Vou até colocar o Arthur nessa conversa, Arthur, pelo seguinte: como é que tá sendo vista a seleção brasileira lá em Portugal? Fred, o povo sabe quem que é Fred, isso é uma coisa nacional. Como que está sendo essa repercussão? Não, o Brasil é favorito mesmo. Não, você que está lá do lado, a Alemanha que vem com força. Cristiano Ronaldo. Espanha, Cristiano Ronaldo. Esse aí a Dimara tem umas 10 perguntas para te fazer do Cristiano Ronaldo. Tá? Porque ela acha o homem maravilhoso. Eu acho ele grande jogador. Eu também. Eu acho assim, o que se diz lá fora, o Brasil, pelo fator de jogar em casa, é o favorito. Mas naquele consenso entre os jogadores que nós conversamos, principalmente, é que em termos técnicos, em termos de equipe, se o lado externo da torcida não conseguiu influenciar tanto o fator campo, a minha opinião e de muitos jogadores, é a primeira Copa que não há favorito. Não há favorito. Pela forma as equipes Você não acha que tem umas 4, 5 equipes ali na cabeça? Mas 5 já é muito. Entendeu? Normalmente a gente falava sempre uma ou duas, você ter 5 seleções. Ninguém vem arrasando, né? Não tem nenhuma, né? A minha opinião, assim, não existe hoje nenhuma equipe no mundo como a Espanha teve alguns anos atrás, que chega numa competição sobrando. Entendeu? E isso numa Copa do Mundo, você ter 5 ou 6 equipes favoritas, a minha opinião é muito. Eu acho assim, o que vai ajudar muito o Brasil
é aquela parte do sentimento de entrar em campo no teu país. Isso acontece. Acontece. E esse é isso dá muita força. Agora, assim, se tiver uma seleção que souber jogar contra isso... Mobilização, né? Entendeu? A mobilização do país vai favorecer muito a seleção. Cadu, vamos até saber, você que falou da Croácia, se a Croácia vem mobilizada dessa forma, que é a primeira adversária do Brasil, e a Croácia continua se preparando para a estreia na quinta-feira. O time europeu tem desfalques. Acompanhe a reportagem com Juliana Guimarães. Logo cedo, antes da entrevista coletiva programada para esse domingo, movimentação no CT. Homens da Marinha fizeram uma varredura antibomba, mas nada foi encontrado. Em seguida, 2 atletas conversaram com a imprensa. O zagueiro Carluca, quando questionado como faria para segurar Neymar, deixou um certo mistério no ar ao responder: "Vocês vão ver na quinta-feira." I hope we will see that on Thursday. O outro entrevistado foi o baiano Samir, brasileiro naturalizado croata, e revelou um antigo sonho que acabou não realizando: vestir a camisa da seleção canarinho. Meu sonho sempre foi jogar Mundial com a camisa amarela, mas eu estou orgulhoso também de estar fazendo parte do grupo de jogadores da Croácia que vão representar o país aqui no Brasil. No fim da tarde, os jogadores chegaram para a atividade. 15 minutos de treino físico foi o máximo autorizado para imagens. E a imprensa teve que se retirar. Provavelmente o treinador vai comandar algum trabalho tático. As principais dúvidas continuam girando em torno do nome do substituto do lateral esquerdo Pjanić, que se machucou no amistoso da última sexta-feira contra a Austrália. Antes mesmo do Mundial começar, o outro lateral esquerdo, Strinić, também se machucou e foi vetado. Agora, a posição vai precisar de um improviso. O lateral direito Versálico é o mais cotado. As coisas não estão muito boas para o técnico Niko Kovac. Ele pode perder para a estreia o zagueiro Schiedenfeld, com estiramento na coxa direita. Ele também não terá o atacante Mandzukic, suspenso por um jogo das eliminatórias. Tem gente de olho em uma vaguinha na equipe. E por ter nascido na Bahia, não falta torcida para Samir. Rapaz, o Samir, estava vendo uma entrevista dele, ele falou que um ano ele aprendeu a falar croata, baiano e aprendendo a rapidez, né? Impressionante. Mas, Cadu, você tem muito para falar sobre a Croácia. Você que morou lá, se eu não me engano, foi 1 ano e meio. Qual é dessa seleção, você que respirou esse futebol? Não tive a oportunidade de estar na Croácia, já fui na Eslovênia, que é ali do lado, e são meio rivais, assim, eles não se gostam muito. É um time muito forte. Acho que rola um desconhecimento de boa parte do público, que não tem nenhum problema, ninguém tem obrigação de conhecer, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o empate não me surpreenderia, não seria um vexame, né? A gente tem que ter calma, tem que entender a Copa do Mundo passo a passo. O Brasil pode empatar esse jogo, depois ganhar os 2 na sequência, porque a Croácia tem pelo menos 3 grandes jogadores que seriam titulares na seleção brasileira. O Modric, que era meia atacante no Tottenham, virou segundo volante no Real Madrid, um jogador super clássico, com lançamento de qualidade, com passe super refinado. Para mim é o melhor jogador da Croácia. Ali na frente, o Mandzukic, que até não vai jogar contra o Brasil, porque está cumprindo... Você também seria titular? Para mim seria titular no lugar do Fred. Engraçado, todo mundo fala isso, né? Quando fala de outras seleções. Esse jogador dessa seleção seria titular no Brasil. O ataque, grande dúvida. E nesses 2 jogadores, a gente tem um grande armador, né, e um grande centroavante. São 2 posições que, ao lado do goleiro ali, são sagradas no futebol, né? Fazem muita diferença no time, não diminuindo as outras funções, mas você tem um grande armador, um cara que dá um toque de diferença, e um grande centroavante, mais o goleiro, mais o guarda-redes, né, no caso do Arthur aqui, já faz uma grande diferença. E o terceiro grande jogador, esse eu acho que brigaria por posição ali no Brasil, é o Rakitic. O Arthur estava até falando dele agora há pouco, jogou, ele era do Sevilha, está praticamente fechado com o Barcelona, para a gente ver o tamanho que esse jogador adquiriu. Enfrentou o Arthur ali na final da Liga Europa e jogou demais, né, Arthur? Demais. É um meio volante, sai para o jogo, um jogador moderno que faz as 2 coisas, ataca e defende.
Então, Rakitic, Modric e o Mandzukic, que não vai jogar contra o Brasil, mas que conta para a briga do grupo, né? Porque vai jogar ali depois nos outros jogos. São jogadores que 2 seriam titulares com certeza do Brasil e um com muitas chances. Fora outros que compõem bem, taticamente sabe se defender a seleção. Então, gente, não vai ser, é carne de pescoço esse jogo aí. E você, Arthur, o que você acrescenta? Você que está lá, viu, já teve a oportunidade de confrontar com alguns jogadores. O que você fala dessa turma aí? Eu acho que a Croácia é uma boa equipe, só frisando, acho que o Modric e o centroavante dispensa comentário, que são jogadores que estão direto na televisão, todo mundo vê praticamente sempre os jogos deles, mas esse meio-campo, o Rakitic, que é do... Você ficou impressionado. Não, porque nós só não ganhamos a Liga Europa porque ele desequilibrou o jogo, porque ele agarrou na bola no meio-campo e é um jogador, na minha opinião, é um falso lento. Você olha para ele e acha que ele é lento, mas ele te dá um tapa de 2, 3 metros na frente e chega na frente dos zagueiros. Joga muito. E só não ganhamos a Liga Europa porque ele desequilibrou no jogo e ele até ao final da partida ele foi eleito o melhor em campo pela UEFA. Você atribui a ele? Mas com certeza. Só estava com o troféu aqui do meu lado da Liga Europa. Ele foi mesmo o melhor em campo. Olha, a gente falou da Sérvia na sexta-feira, que foi um jogo dificílimo. E é um time bem pior que o da Croácia. Porque tem algumas semelhanças em termos de estilo de jogo, de posicionamento em campo, só que com menos talento, com menos técnica. E já deu o trabalho que deu na sexta-feira. Então, muita calma nessa hora, que o jogo quinta vai ser complicado. Eu acho que vale a lição que a gente sempre disse, e acho que a gente falou muito sobre isso quando o Cruzeiro e Atlético dessa disputa da Libertadores. A gente entra meio que na Libertadores achando que a gente pode tudo, os brasileiros, né? E acho que vale a gente transportar isso em termos de Copa do Mundo também. A gente entra achando que o Brasil tem que golear, arrebentar, acabar com tudo de primeira, na estreia, não sei o quê, não se aceita outras situações, talvez até por desinformação. A desinformação do futebol que vem de fora, daquilo que se sabe por lá. Por exemplo, pouca gente sabe que você tem, só da Premier League, que é a Liga Inglesa, você tem 133 jogadores atuando nessa Copa do Mundo. Dá para imaginar o que é isso? Ou seja, a força que esse futebol que vem de fora, independentemente de qual seja o país ou qual seja as situações, as dificuldades elas vão acontecer. A gente aposta muito no talento, na individualidade do Brasil, mas essa equipe, a Croácia, ela tem força do meio campo para frente, em termos ofensivos, e ela tem uma posse de bola muito grande. Ela faz uma marcação muito forte com jogadores que não são destaques, mas são extremamente táticos e extremamente obedientes. É o tipo de jogo complicado para o Brasil que tem que ter a leveza, tem que ter o toque de bola e tem que ter essa habilidade que o Brasil tem. Então, são dificuldades que o Brasil vai enfrentar diante de equipes como essa. Todo mundo tem que ter muita calma no primeiro jogo. Dimara, no seu entendimento, e pensando com a cabeça do Filipão, e eu imagino isso, que ele não vai fazer mudança nenhuma naquele time que é o previsto, o Oscar vai jogar. Não vai, não. Eu acredito que isso é uma coisa que todos nós pensamos claramente. Mas, pelo que se mostrou, uma mudança eu faria, se eu sou o Filipão. O William, para mim, seria o titular. Você esquece a cabeça do Filipão. Dimara, Filipão. Você mudaria? Ele não vai mudar pro primeiro Não, jogo. isso ele não vai. Mas eu estou perguntando de Mara Filipão. Eu mudaria. Ele não vai mudar. Mas eu te garanto que a mudança está passando na cabeça dele. Ela E pode aí, Cadu? acontecer. O Filipão tem uma filosofia que é inquestionável assim, para ele, que ele não vai mudar nem o Maicon, que todo mundo está pedindo, e nem o William, que está todo mundo pedindo muito mais, antes da Copa começar, para não perder o grupo, né? Para não ter confusão ali de relacionamento. Agora, quando os jogos começarem, se esse padrão continuar, o Oscar ficar meio sumido e o William entrar um pouco melhor, apesar de que contra a Sérvia nenhum dos dois jogou bem, nem o Oscar nem o William quando entrou, aí sim ele vai mudar. Ele pode esperar os jogos para não perder o grupo. O Filipão leva muito isso em conta. E eu, para ser sincero, também não mudaria agora, não. Eu ainda deixaria um pouco, mas já ficaria com o William ali, meu filho. São Cadu escolar e não mudaria. Ainda não, mas seguiria mais ou menos o Filipão nessa aí. Mas muito provavelmente, se continuar Acho que passa pelo que você falou, né? De não perder o grupo. E o Oscar já danou a chorar. Não, essa cobrança está exagerada. E aí, de repente, né? Já chorou demais. Deixa eu te falar, isso não cola com o Felipe, não. E você quer que eu seja muito sincero, o Felipe já está conversando com eles muito sobre isso. O Felipe sabe que acima de William, acima de Oscar, acima de tudo, está uma seleção brasileira e tudo que se deposita em cima da situação dele como treinador, daquilo que ele quer para o time, ele está sendo muito
mas muito coerente com eles. E a primeira coisa que ele fala com eles é a seriedade e a concentração. Aquilo que ele falou para a imprensa, que ele xingou do treinamento, que não sei o que, vocês não têm noção o que foi que eles ouviram. Então não é bem desse jeito. Esse mimimi não funciona com o Felipe. Nem da imprensa, nem de jogador, nem de nada disso. A cabeça dele tem um estilo, uma forma que ele quer que jogue. Se isso não acontecer, a mudança é inevitável, não tem essa. Então, só que ele prefere esperar o jogo para ter a meritocracia, para não perder o grupo nisso, para, olha, você jogou e a partir do jogo eu tirei. Não tirar antes, para não parecer que... para não perder o grupo nesse sentido. Agora, se jogar mal, no segundo jogo ele já entra com o William. Né? Se também jogar mal e o William entrar ao longo do jogo, ele já faz essa mudança no segundo jogo. Nesse aspecto, não tem mimimi. Agora, ele não muda antes para não perder o grupo. Até a gente viu a entrevista do Oscar na saída do último jogo. O Oscar, ele estava até com uma voz meio chorosa, assim, pô, não tô entendendo, eu joguei bem contra a África do Sul, joguei mal um jogo, já tá todo mundo querendo me tirar, todo mundo querendo colocar o William. Você via ali o sentimento dele e que talvez passasse para o grupo se saísse antes da Copa. Mas é igual a Dimário falou, se no primeiro jogo não estiver bem, no segundo não volta mais. E agora para tudo, porque o assunto é sério e de interesse da sua família. Isso mesmo, eu estou aqui para dar a melhor notícia que você vai receber hoje durante toda a semana. Minha amiga e meu amigo aposentado, eu tenho a solução para você que é aposentado. Isso mesmo, você é aposentado tem direito, presta atenção, direito de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390. É muita grana. Ligue agora para 2512-0900 e peça já o aumento da sua aposentadoria. É isso mesmo. Se você é esposa, irmã, parente ou amigo de um aposentado que voltou a trabalhar, dê essa notícia logo para ele. Ligue 2512-0900. Você será atendido por um consultor da minha confiança e preparado para orientá-lo sobre o seu direito de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390. O Arthur já está querendo até solicitar fazer tudo. Como é que eu vou? Não, Arthur, você está jogando, você não pode. É para o aposentado. Eu vou repetir. Você, aposentado que voltou a trabalhar, é um direito seu aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390. Liga agora, 2512-0900. Meu amigo aposentado, você é o herói do Brasil. Que Neymar? Neymar é herói aonde? Você que trabalhou, ralou a vida inteira, você é o verdadeiro herói. Corra atrás do que é seu. Ligue já, 2512-0900. E direto, a gente vai para o segundo aniversário do Brasil. A seleção do México já está aqui no Brasil e treinou ontem em Santos. A reportagem é com ela, Isabela Labate. Em Santos, esse pessoal aí estava louco para ver o México de pertinho. No primeiro e único treino da seleção aberto ao público, tinha gente orgulhosa exibindo entrada. E viva Brasil também. Já outros... Eu quero ingressos porque eu tenho 4 filhos que nós queremos ver o jogo de México. Nós torcemos por México e estamos muitas ganas, ansiosos por ver o México jogar. Nas arquibancadas improvisadas não paravam de entrar torcedores. E olha aí quem a gente encontrou do lado de dentro. Então você conseguiu entrar? Conseguimos! Estamos muito contentes. Yes! Como você conseguiu entrar? Não posso dizer. A torcida mexicana compareceu em peso aqui no CT Rei Pelé para ver a seleção do México treinar. Mas tem um jogador em especial que todo mundo quer ver de pertinho. Chicharito! Falo para Chicharito que muitos torcedores estavam ali para vê-lo. Ele responde que ficou muito feliz e está agradecido por toda essa gente ter ido ao treino apoiá-los. Hernan Chicharito Hernández, o atacante que deu uma de goleirão no treino, mas vamos combinar que é melhor ficar lá no ataque. Aliás, o jogador do Manchester United quer reencontrar as redes. Este ano, pelo México, ainda não marcou gols e voltar a deixar os dele pode ajudar e muito a seleção na primeira fase da Copa, até porque a missão não é das mais tranquilas. O que te parece no grupo da primeira fase?
Héctor Herrera acha o grupo muito difícil, mas acredita que o México é uma boa equipe e que pode competir 100% com as outras 3 seleções. Se depender dos torcedores, confiança é o que não falta. E nada mais justo do que os jogadores retribuírem o carinho daqueles que encararam o sol forte de Santos para ver os ídolos e que fizeram um pedacinho do Brasil se tornar mexicano. Gente, a gente não pode ficar tomando por base esses amistosos que estão acontecendo. Claro que serve uma série de situações para a gente observar, mas esses amistosos, algum cara tira o pé e tal. Até a gente falava aqui, comentava com o Arthur sobre o goleiro Eduardo, goleiro reserva de Portugal, que catou. Portugal ganhou no finalzinho contra o México. Não foi assim um grande jogo, mas o México, olha, o que atacou, o que pressionou foi uma loucura. E aí o Eduardo, a gente até falava sobre ele, o goleiro reserva que estava jogando nessa seleção, e você elogiou o goleiro. Não, ele é muito bom goleiro. Eu estive trabalhando até no meu primeiro ano com o Benfica, era eu e ele. E no dia a dia a gente via que o Eduardo é muito bom. Até na última Copa ele fez uma grande Copa do Mundo. E ele estava falando assim, infelizmente não é o titular. Quem é o titular é o Rui Patrício, que é o do Sporting. Mas Portugal tem uma grande seleção. Demara, e você até colocou uma coisa que é importante também vocês falarem, a gente só situar, e aí vocês falam com o Arthur sobre o México, porque você tem 500 televisões na sua casa e você está vendo todos os jogos. Mas está mesmo, a gente liga para a Dimara, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo esse outro. Qual a avaliação que você faz desse México que vem aí? Nem de longe é um México de outrora, mas, querendo ou não, é um time sempre que costuma ser um pouquinho chato. Que é muito no coletivo também, né? Esse individual do México já ficou muito longe. Eu acho, Júnior, que o México ele aparenta ser muito mais do que ele é efetivamente como time. Não sei se é uma equipe... Aliás, é bom a gente dizer o seguinte, tem uma informação que é interessante. Sabia que cada seleção que vem ao Brasil, já nessa primeira fase, mesmo que não passe de fase, já vai ganhar 8 milhões de dólares. A premiação para o campeão é 35 milhões de dólares, para o vice, 25 milhões de dólares. Agora. Olha que beleza. 22 para o terceiro e 20 para o quarto. Você imagina que só de você vir disputar e estar por aí, você já está recebendo 8 milhões de dólares. É a premiação FIFA, é o que a gente vai estar vendo dessas seleções. Mas eu queria falar dessa seleção de Portugal, que eu acho que tem mais possibilidades, até porque a gente fala muito dessa dependência que se tem do Cristiano Ronaldo, né, Arthur? Sim. Mas lá se fala o que dessa seleção portuguesa? A gente sabe que o Felipe mesmo mudou muito a mente do português em relação a essa seleção, de fazer com que se acreditasse muito mais em Portugal. Se acredita nessa seleção também? Eu acho que se acredita. É lógico que eles têm uma dependência muito grande do Ronaldo. Até agora a gente não sabe se ele vai ou não vai. Tudo gira. Ele vai jogar amanhã, né? Ele pelo menos treinou. Né? Levantou o pé de lá. Vai jogar. Cristiano vai jogar. Mas vai estar inteiro. Eu não sei. Mas também da mesma forma, na final lá, eu acho que não estava inteiro e jogou. Andou. Mas mal, né? Fez aquele gol de pênalti. Não foi nem de longe. Também esse nome amistoso também não andou mais do que jogou. E o Messi vomitou de novo, né? Ele tá com histórico assim, de vomitar ou antes ou durante as partidas, que não é brincadeira, não. O pessoal o goleiro do Cruzeiro também, aquele garoto lourinho, foi para Cabo Friense, antes de defender um pênalti, até contra o Atlético também. Mas defendeu foi lá e defendeu, foi lá, deu aquela... Lá em Sete Lagoas. Depois o Felipe arruma o nome dele aí pra gente. Mas, fala de Portugal. Não, é uma seleção extremamente dependente do Cristiano Ronaldo, e acredito que como qualquer equipe do mundo que tivesse Cristiano Ronaldo, dependeria dele. E os portugueses estão confiantes, e o Filipão teve lá, mudou muito a mentalidade, e o Filipão criou, todos dizem lá que durante a Eurocopa o Filipão criou uma mobilização muito grande dentro do país e conseguiu essa integração da seleção com o povo. Foi necessário o Filipão para essa mobilização? Foi necessário o Filipão. E falam lá que a grande característica do Filipão, o grande fator positivo do Filipão para a seleção de Portugal foi isso. E ele é muito inteligente, né? Quando Portugal começou... Quando ele era o técnico, eles começaram a colocar aquelas bandeiras na janela, aqueles negócios todos. Ele começou a fazer com que isso parecesse que os resultados de Portugal estavam chegando, porque havia essa mobilização. Então ele fez a troca. Ele é muito inteligente nesse contexto assim, de trazer o pessoal para ele. Ele brincava muito aqui quando ele era o técnico do Cruzeiro, em relação à torcida do Cruzeiro, que sempre foi uma torcida muito exigente, mas que na hora que o time estava em campo, ele era o treinador e precisava daquela força e tal, o torcedor cruzeirense ficava um pouco assim, né? Tão ansioso quanto a equipe. Aí o Felipe falava assim, eu vou mudar isso, Mário, eu vou mudar isso, eu vou fazer com que eles tenham
estejam sempre com o time, independentemente do momento que a equipe estiver atravessando. Então, ele traz isso no contexto dele, independentemente de seleção, de time, ele tem essa história. Então, ele era inteligente, ele falava, essas bandeiras estão na janela, é por isso que a gente está dando certo, isso está acontecendo. Não era porque o Cristiano estava bem ou estava bem, era porque isso trazia o pessoal e com até ele. Mais ou menos em cima disso, mas tirando para o outro lado, o Levi Coupe já falou com a gente que lá no Japão você toma de 5... Não, mas isso é só no Japão e na Inglaterra. É uma coisa de louco, é diferente. Aí a gente pega, aqui o exemplo que eu quero te dar, eu sei que é complicado que você vai falar, mas assim, realmente foi uma transformação. Vamos pegar o Doni. Doni aqui no Brasil não tinha um que falava do Doni. O Doni é um... Nossa, é complicado. Que foi o goleiro do Cruzeiro, né? Jogou aqui também, foi contestado, teve problemas. É normal você às vezes viver uma fase, uma adaptação. A cobrança, que aqui é uma cobrança muito dura. Aí o cara vai para a Europa, o cara consegue ter a tranquilidade para apresentar até um bom futebol. Mesmo você virando e falando, não é o meu estilo, não é o goleiro que eu gosto, mas ele teve um bom momento. Isso é o apoio. O que é de diferente lá, Arthur, que o cara tem tranquilidade, apesar da cobrança, de toda a expectativa que vem por ser um jogador sul-americano e brasileiro, mas o cara lá consegue florescer melhor. Eu acho, estava até comentando com a Edmara quando eu cheguei, nós goleiros, nós vencemos pela insistência nossa. Porque basta perder 2 ou 3, a culpa é do goleiro, tem que trocar, e nós dependemos muito também do treinador. O treinador é uma chave importantíssima. Quando você sente que o treinador confia em você e te dá tempo, não existe goleiro no mundo que em 2, 3 jogos consiga mostrar o teu talento, a tua importância, o quanto você pode fazer pela equipe. É com a regularidade e com o passar do tempo. E lá na Europa você consegue ter uma sequência maior de jogo. Lá não existe, como não existe também, treinador que em 2, 3 jogos é mandado embora. E acontece a mesma coisa com os jogadores. A partir do momento que o clube e o treinador apostam em você, ele te dá tempo para você conseguir mostrar aquilo que você é capaz. E isso acontece com muitos que aqui no Brasil, e falei, eu sou um caso disso, que eu sei que no Brasil não tenho problema nenhum em te dizer sair pela porta de trás, e hoje acredito eu que estou na porta da frente. Porque lá eu tive um tempo maior, uma convicção maior em cima daquilo que as pessoas viam em mim, e graças a Deus consegui vencer. Então tem um Twitter para você aí na tela. Coloca aí, Felipe Junqueira, um Twitter para a gente ler para o Arthur. Bacana, o Twitter do Marcos Júlio. Ô, Arthur, você tem vontade de futebol? Isso, né? Sempre tem isso. Jogaria pelo... Você tem vontade de futebol? De voltar ao futebol brasileiro? Jogaria pelo Atlético? Essa pergunta aí, ela é a clássica. E aí, Arthur? Eu acho que o Atlético está bem com o Vitor e eu sou feliz que tem uma identificação grande com o Cruzeiro. E fui feliz dentro do Cruzeiro, tive a oportunidade de vencer a Tríplice Coroa. Isso são coisas que marcam na nossa carreira. Mas hoje aqui em Minas, os 2 clubes estão muito bem de goleiro. Bacana. Peraí, Cadu. Você segura aí, Cadu. Eu vou voltar com você, porque agora você já sabe o que vem por aí. O melhor. Não adianta, gente. Aqui o preço é até mais barato. Você liga na concorrência, o preço é mais caro. É o melhor intervalo da televisão brasileira. Fique ligado. A gente volta já.